Deus abençoe os meus amados irmãos, ouvintes. Que a graça do nosso bondoso Salvador abençoe a todos vocês, a cada um neste dia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, meus irmãos, se nós nos submetermos ao domínio de Deus e à justiça dele, quais são estas coisas que ele acrescentará em nossas vidas? Se nós voltarmos aqui no capítulo 6, no mesmo capítulo, no versículo 25 em diante, nós vamos ver os cuidados e inquietações. A falta de fé na palavra de Deus, a falta de descansarmos nas promessas de Deus, leva-nos a uma inquietação. Nós pensamos que nós mesmos podemos conduzir as nossas vidas. Mas quando Deus nos fez como ovelhas, e ovelhas não conduzem a si próprias, as ovelhas são conduzidas pelo pastor. E no Salmo 23, como todos conhecem de cor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma pelo amor do seu nome. E se nós somos ovelhas e ele é nosso pastor, quando nós podemos nos submetermos ao domínio dele e deixar que a justiça seja dele, ele nos acrescenta tudo aquilo que é de menor valia. Porque a maior coisa que Deus pôde nos dar é a salvação, é o perdão dos nossos pecados, é a vida eterna. Agora, se ele nos deu a vida eterna, se ele demonstrou o amor dele para conosco, morrendo numa cruz para nos salvar, perdoando os nossos pecados e nos resgatando quando nós não éramos nada, se ele nos deu o maior, que é a própria vida dele, e nos encheu do Espírito Santo dele, que é a vida eterna dele transmitida a nós, ele não nos dará as mínimas coisas. Quando ele nos deu a maior, que é a vida eterna, olha como nós deveríamos parar um pouco, meditarmos. Quão incrédulos às vezes nós nos portamos. Se ele nos deu a máxima coisa, se ele cuidou das máximas, ele não seria capaz de cuidar das mínimas? Ele não seria capaz de nos vestir? Ele não seria capaz de nos alimentar? Ele não seria capaz de colocar um teto sobre a nossa cabeça? Porque andais inquietos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Se ele nos deu a vida, meus irmãos, ele não nos dará o menor? Se ele já nos deu a vida, ele não nos dará o com que
sustentar, o com que manter esta vida. Oh, se nós pudermos achar graça, fé, para nós submetermos ao reino de Deus, ao domínio dele e à sua justiça, e ter esta grande visão, se ele nos deu a vida, que é maior do que o mantimento, e ele nos deu o corpo, que é maior do que o vestuário. Pensa nisso. Quem fez, qual inteligência que guiou os seus ossos lá no ventre da sua mãe? Tudo no lugar certinho. Qual foi essa inteligência, este reino, este domínio que guiou os olhos, que mandou o seu coração pulsar pela primeira vez? Quem te deu esse corpo? Qual que é maior? O corpo ou a vestimenta? Qual que é maior? A vida ou o alimento? Claro que é a vida. Se ele deu a vida, então ele não é o suficiente capaz para alimentar este corpo. Se ele deu este corpo, ele não é capaz de vestir, dar o vestuário para este corpo. Meus irmãos, isso deveria fazer nós nos arrependermos de quão ansiosos, de quão inquietos. Às vezes nós nos portamos parecendo que Deus iria nos desamparar, parecendo que se não for o nosso capricho, se não for os nossos cuidados, a nossa correria, a nossa preocupação, a nossa agitação, ele vai nos deixar mortos, ele não vai nos alimentar. O salmista Davi disse que ele nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus sempre cuida de nós. Basta nós crermos nele, basta nós submetermos ao seu reino, basta nós, como uma criança, descansar nos braços do papai, descansar no braço da mamãe. Veja como uma criança se entrega nos braços da mamãe. A criança simplesmente crê que aqueles braços fortes da mamãe é o suficiente para sustentá-la. Ela pode subir num lugar alto e a mamãe falar, pula nos braços da mamãe, sem excitação nenhuma. Aquela criança voa para os braços da mamãe, porque ela sabe que a mamãe não irá deixá-la precipitar naquele cimento duro. Muito mais Deus, meus irmãos, se nós crermos nestes braços eternos do Senhor, nestes braços amáveis do Senhor, se nós nos lançarmos com fé suficiente sobre os braços do Senhor, Ele cuidará de todas as coisas nas nossas vidas, porque o maior Ele tem nos dado, que é a salvação, que é a vida eterna, e o menor Ele não cuidará de nós? Descansa nas promessas do Senhor. Se Ele tem dado o corpo, Ele dará o que cobrir este corpo. Se Ele tem dado a vida, estou falando da vida física agora, Ele dará com que se alimentar esta vida, o alimento físico, e Ele dará todas as coisas. Ele cuidará de manter a saúde desse corpo perfeita. Encomenda a sua vida ao Senhor. Submeta ao reino dele e à justiça dele, e ele tudo se fará para você, meu irmão. Creia nele, entrega a sua alma, entrega o seu coração e descansa nos eternos braços do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.